A gente segue firme no livro de Atos. Você que nos visita hoje, nós estamos aqui passeando capítulo por capítulo. Claro que a gente não vai fazer todos os versículos ou todos os capítulos, senão nós ficaríamos aqui muito tempo. Mas eu estou entendendo o que é importante para a igreja, tudo que está escrito aqui é importante, mas a gente está pegando os principais pontos e abordando aqui. Isso tem sido importante. Muitas pessoas têm aprendido um pouco a ler a Bíblia de uma forma mais contextual, né? Você mergulhar na história, entender o que estava acontecendo lá e trazer a mensagem prática para os dias atuais. Esse é o nosso desafio. Essa manhã eu quero fazer uma oração com você. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui. Que a Tua palavra, Pai, venha falar conosco, venha nos confrontar, venha nos edificar, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura de Atos, capítulo 6. Você que trouxe Bíblia, você pode acompanhar na sua Bíblia, você marca, você sublinha, volta depois para você ver o que você entendeu, o que você não entendeu. Se você quiser acompanhar, a gente vai lendo aqui junto na nossa televisão. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicador, Timon, Pármenas e Nicolau, mulheres grávidas, está aí, palpite, um convite ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Nós estamos aqui, irmão, domingo passado nós falamos de um problema na igreja. A igreja cresce, e junto com o crescimento da igreja, cresce também o quê? Os problemas. É natural, irmão, e a gente precisa entender isso. Onde existe pessoas, existe problemas. Ah, mas na igreja não deveria, realmente não deveria acontecer isso ou aquilo outro, mas acontece. Acontece porque aqui é o lugar onde as pessoas estão buscando se parecer com Jesus. Estão buscando cada vez mais melhorar, refletir o caráter de Cristo. É um desafio, irmão. Porque se você me perguntar, 5 anos atrás, eu trataria alguns problemas de uma forma. Hoje eu trato de outra forma. E eu espero que daqui a algum tempo eu trate de outra maneira, sempre amadurecendo, sempre melhorando. E na igreja não é diferente. Problemas acontecendo, viúvas sendo preteridas por outro grupo de viúva. Isso aqui causou um problema danado e foi resolvido. E eu quero destacar aqui um ponto alto desse problema, mas para isso, você já conhece um pouco, eu vou construir aqui uma introdução para que a gente chegue nesse lugar. Tá, eu trouxe aqui um monumento. Aliás, em frente, eu fico parado na obra, olhando aquela vista maravilhosa, né? Deus nos presenteou, irmão, com um espaço maravilhoso. Nós estamos diante do pôr do sol mais bonito de Niterói. E eu estou sempre olhando e me chama a atenção o Cristo, né? A imagem, a estátua Cristo Redentor. Está sempre ali, de braços abertos. E às vezes a gente esquece que aquilo de fato faz uma alusão a Cristo, ao nosso Salvador. E eu fico assim, que legal, né? De frente para a igreja, né? Você ter uma imagem, não é uma imagem para ser adorada, tá? Não estamos falando aqui de uma idolatria, mas estamos falando de um símbolo que está ali de frente. Que legal. E comecei a mergulhar, assim, o Cristo Redentor, a história do Cristo, né? E contei assim, a estátua é reconhecida como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Né? O Cristo Redentor é considerado um símbolo da fé cristã, da paisagem carioca e da cultura brasileira. Recebem 2,5 milhões de pessoas por ano. Isso dá uma média, irmão, mais ou menos de 6.600 de pessoas por dia.
que mal ou bem, né, estão ali, no Redentor, né, na imagem, no símbolo da fé cristã. Peguei aqui algumas fotos assim, emblemáticas, né, um personagem, Renato Aragão, tinha um sonho de beijar a mão de Cristo. A gente pode até caçoar disso, achar isso sem sentido, mas se a gente se colocar no lugar do outro, ele poderia fazer tantas coisas, poderia ir para Las Vegas, poderia ir para Paris, mas ele quis, de alguma forma, beijar a mão do Cristo. Que legal isso. Né? Pessoas renovam votos de casamento aos pés do Cristo, ali, né? De alguma forma, um símbolo de fé. Eu comecei a pensar disso. Milhares de pessoas sobem aquele morro, aquele mirante, posam para fotos, né? Imitam o Cristo, né? De braços abertos, né? Postam em suas mídias sociais, mas muitos se esquecem que aquilo é apenas um monumento. Aquilo é apenas um monumento. Desperta admiração, mas não carrega a essência. É apenas um monumento, irmão. E Atos 6 nos fala do risco da igreja se tornar um monumento. Um lugar que atrai muitas pessoas, um lugar bonito, um lugar de grande movimento, tem um símbolo da fé, a oração, o louvor, a ceia. Mas Atos 6 começa a mostrar que problemas não resolvidos dentro da igreja torna a igreja num monumento, no lugar de visitação, no lugar de renovação de votos, de boas intenções, de beijar a mão do Cristo, mas não é o Cristo. Não tem essência, não muda a vida de ninguém e não transforma a vida de ninguém. As pessoas descem da mesma maneira que subiram, só com uma foto mais bonita, de braços abertos, mas incapaz de abraçar, com um olhar fixo, mas sem enxergar ninguém. Representa o Cristo, mas não se move como Cristo. Né? Chama de Redentor, mas não redime ninguém. É um símbolo. E a igreja não pode se tornar num símbolo de um lugar onde a gente é despertado espiritualmente, um símbolo do lugar onde a gente vai e fala, e aí, eu me senti bem, eu fui lá e recarreguei as minhas baterias para a próxima semana, eu fui lá, postei uma foto e coloquei lá nas minhas redes sociais, né? Mais um domingo na presença do Senhor, mais um domingo maravilhoso. Mas esse domingo maravilhoso nos torna uma pessoa mais parecida com Jesus? Esse lugar onde atrai centenas e centenas de pessoas, de fato, tem sido um lugar transformacional ou tem sido apenas um mirante? Um lugar para ser admirado, um símbolo que é incapaz de transformar a vida daqueles que o visitam. Então, Atos 6 mostra esse perigo de nos tornarmos estruturas bonitas, de termos poses perfeitas, de termos uma igreja na paleta da cor, tudo muito organizado, tudo muito bonito, tudo funcionando muito bem. Mas eu aprendo em Atos 6 que a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. A igreja não é uma organização, embora precise de organização. A igreja é um organismo, e como organismo é vida. E vida, irmão, precisa mais do que dinheiro, vida precisa muito mais do que uma boa estrutura. Dê isso para pessoas. Pessoas ricas estão se matando com dinheiro e com estrutura, com roupas bonitas. Pessoas ricas têm buscado felicidade porque não acharam naquilo que achavam que tinham. Porque vida precisa de amor. Vida precisa de amor, irmão. Dinheiro é importante? Claro que é importante. Estruturas são importantes? Claro que são importantes. Organização é importante? Claro que é importante. Mas se não tiver amor, 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer, de nada valeria. Atos capítulo 6 vai colocar os pés na igreja naquilo que de fato é essencial. O amor, irmão, o cuidado, a atenção, o partir do pão, a mão no ombro, alguém olhando nos olhos de outra pessoa e dizendo, eu estou vendo que você não está bem, eu posso orar por você? Eu posso visitar aquele que não estava aqui?
E sabe como é importante? Porque Atos 6 é uma igreja em início, assim como a nossa igreja está em início. E parece que os mesmos problemas vão acontecendo. E o problema aqui é que um grupo está sendo preterido por outro grupo. Porque um grupo tem mais afinidade, o outro não tanta afinidade quanto o outro grupo. E isso tem gerado um problema dentro da igreja. Atos 6 mostra uma igreja que estava se transformando no monumento, no mirante. Mas graças a Deus, irmão, que Deus é o dono da igreja. Jesus é o dono da igreja e através dos santos, quando eu falo dos santos, são pessoas cheias do Espírito Santo lavado, ele não vai permitir que a sua igreja se transforme no monumento. E aqui, Atos 6 está escrito para que a gente possa aprender que dentro da igreja acontecem muitos problemas, mas também dentro da igreja existe a reparação, o perdão e existe a reconciliação, porque isso também é evangelho, perdão. Então, é importante a gente entender, nós somos uma igreja nova e muitas pessoas vêm para cá com muitas expectativas. Eu saí de um lugar, eu fui ferido em tal lugar, o sistema, e a gente sabe que existe isso, acontece isso, e eu fico muito preocupado quando muitas pessoas vêm com muita expectativa de que aqui vai ser um lugar muito perfeito. Eu digo para você que não vai ser esse lugar perfeito. O que pode nos diferenciar é o amor. A capacidade de perdoar, a capacidade de se consertar, a capacidade de olhar no olho do irmão e dizer, eu errei, me perdoa. Mas erros vão acontecer, continuarão acontecendo, porque a igreja não é conhecida pela sua perfeição, mas a igreja é conhecida pela sua capacidade de pedir perdão, de amar, de se consertar. E isso é a base da nossa família também. Porque a gente já entendeu isso como jargão. Minha primeira igreja é minha família. Então, o que funciona para a igreja também funciona para a nossa família. Porque, muitas das vezes, a nossa família, quando perde o amor, o que vira? A expressão casamento de fachada. Somos casados, mas viramos amigos. Somos casados e talvez somos inimigos. Divórcio é mais caro e é por isso... Eu já escutei tanta história, irmão. A gente vive como bons amigos dentro de casa, porque divórcio custa muito caro, não tem como a gente se divorciar, porque a gente mora num apartamento muito bom, então a gente vai ter que vender o apartamento, vai ter que comprar o mais barato, então eu prefiro morar aqui, para não ter que pagar o divórcio. Irmão, não é mais fácil consertar esse negócio com amor? Se reconciliar, ter conversas difíceis, olhar no olho do outro e falar, me perdoa, vamos recomeçar, porque dentro da nossa casa tem um Espírito Santo de Deus e tudo é possível ao que crê, tudo é possível. Então, assim como na nossa família, a indiferença, a falta de amor destrói lares, coberturas e prédios luxuosos, famílias que estão nesses lugares, não importa, assim também acontece na igreja, porque se você chama Deus de Pai e eu chamo Deus de Pai, logo nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, nós temos expectativa um com o outro. E quando a gente fere o outro, porque a gente fere, nós estamos em tratamento aqui, nós estamos buscando cada vez mais nos parecer com Jesus, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, para que a gente possa olhar para o nosso irmão e ir até lá e dizer, me perdoa em nome de Jesus. Me ajude a ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Eu falhei com você, eu errei com você. O que importa é a nossa união e não a nossa divergência. Então, as viúvas gregas estavam sendo preteridas por um grupo que ajudava, botei aqui, as viúvas apenas hebraicas. Sabe o que é isso? É uma coisa eu não vejo maldade nisso. Você tem 10 sacos de arroz e você tem 20 viúvas precisando. Eu estou distribuindo. E eu tenho afinidade com 10. E eu vou pensar matematicamente, olha, se eu tenho 10, eu preciso dar para 10, eu vou dar para quem eu conheço. É isso que estava acontecendo aqui. As viúvas gregas, elas estavam sendo preteridas, a igreja em Jerusalém, irmãos. A primeira igreja é em Jerusalém. Então, nós temos aqui a comunidade judaica se ajudando. A comunidade judaica tem afinidade.
A comunidade grega está chegando, está sendo preterida, está sendo esquecida. E o que acontece quando alguém recebe indiferença do outro? Sabe o que acontece? Essa pessoa morre. Experimenta dentro de casa você parar de falar com o outro. Essa pessoa morre. Morre existencialmente, morre emocionalmente. Experimente não olhar mais no olho da pessoa que está ao seu lado, dentro de casa. O que vai acontecer? A morte emocional, a morte existencial. E o que estava acontecendo na igreja? A igreja estava começando a morrer. É o que nós chamamos aqui da morte lenta, porque a igreja cresce com perseguição, a igreja cresce quando os soldados estão matando, fazendo os primeiros mártires. É engraçado, que quanto mais bate na igreja, meu irmão, mais a igreja cresce. Mas quando acontece problema dentro da igreja e não se resolve, a igreja acaba. A igreja acaba. A igreja não tem ameaças externas, irmão. A maior ameaça da igreja não é Satanás, não são políticas. É por isso que a gente não tem que se envolver. Ah, quem vai ser presidente? Não importa, irmão. A igreja cresce com perseguição, cresce com a favor, ventos a favor e com vento contra. A igreja cresce, irmão, porque ela pertence ao Senhor. Mas a igreja naufraga quando ela não consegue olhar para dentro e resolver suas questões internas. Quando a gente vê grupos e fala, não, mas eu tenho afinidade mesmo com esse grupo e está tudo bem. Aquele grupo não conversa comigo, aquele grupo não faz parte do meu círculo. Não faz hoje, mas nós podemos viver em unidade. Nós devemos viver em unidade, porque nós temos o mesmo Pai. Então, Atos 6 me ensina a resolver o quê? Crises internas. Casamentos acabam com questões financeiras, sim, a gente sabe disso, são situações externas, mas eu creio, irmão, que 2 discípulos de Jesus, esse negócio só rompe quando um para de suportar o outro, quando um para de amar o outro. Aí se torna um fim. De fato se torna um fim. Nós conhecemos histórias de pessoas que enfrentaram crises e situações financeiras difíceis, um perdido, o outro em casa orando, e aquela coisa, mas quando perde o amor, irmão, não tem mais jeito. Eu já contei histórias, parece até difícil você ouvir isso, né? Pessoas que vêm conversar a respeito de casamento e contam uma história assim, de 20 anos de desrespeito, 20 anos de indiferença. São anos e anos e anos de mentiras e fala assim, pastor, ora para isso consertar. Não tem como orar, irmão. A gente ora para o amor voltar para dentro do lar, porque oração não é mágica. O que a gente precisa é entender o que de fato precisa acontecer para que aquilo venha a crescer. E o amor, irmão, por mais poético que pareça, por mais bonito que se fale, mas o amor, irmão, Deus é amor. E o amor resolve. A Bíblia diz que o amor apaga multidões de pecados. O amor suporta, o amor é paciente, o amor é longânimo, o amor tolera. Não tolera o pecado, mas tolera a imperfeição do meu irmão, para que a gente possa andar juntos e alcançarmos o objetivo maior, que é fazer o nome de Jesus conhecido. Nós cantamos aqui, teu nome é maior, o teu nome está acima de todos, e é exatamente isso que nos une. Toda igreja precisa aprender a olhar para dentro e dizer, nós estamos falhando nisso, e nós vamos resolver esse problema em nome de Jesus. Essas indiferenças. Eu já falei, igrejas crescem com perseguições, igrejas crescem com desafios externos, mas as igrejas desaparecem com conflitos internos. Então, essa é uma manhã que a palavra de Deus está falando conosco. Olha só, diminui o volume da atenção. Sabe, busque a voz de Deus, porque Deus não está na divisão, Deus está na comunhão. Tem momento na nossa vida que a gente precisa diminuir o volume da atenção. Sabe, dizer, aconteceu, as coisas aconteceram, não foi da forma como a gente quis, não é da forma como a gente é, vamos buscar ao Senhor e vamos buscar a reconciliação. É buscar a cicatrização. O que é mais bonito de ver, uma ferida aberta ou uma cicatriz? Cicatriz é feio. Mas cicatriz é você olhar o seguinte, essa pessoa venceu um problema. Essa pessoa superou uma dor. Está fechado.
Porque cicatrizes abertas, irmão, né, por muito tempo, infecciona e faz perder o membro. Experimenta ficar com uma infecção na perna sem ser tratada há muito tempo. Provavelmente você vai ter que amputar essa perna. E é isso, muitas das vezes, que vai acontecendo na igreja. Ela vai vivendo de amputações. Ao invés de resolver e de tratar, espera necrosar e fala, meu irmão, Deus está limpando a igreja. Já viu esse termo? Deus está limpando, está mandando embora. Deus está afastando pessoas. Não, Deus não está limpando a igreja. Os membros estão sendo amputados. Porque as feridas não estão sendo tratadas. E isso está apodrecendo. E vai chegar uma hora, irmão, que você vai ter que amputar órgãos vitais e a igreja vai morrer. Não dá para arrancar um coração. Não dá para arrancar uma cabeça, né? Embora Cristo seja o cabeça, eu estou falando aqui de forma assim, metafórica. Então, a gente precisa entender que a comunhão é o grande segredo, a unidade. Nós vivemos hoje num país, irmão, porque o nosso país não vai para frente. Aí você vai dizer, porque fulano está no poder. Não, nosso país não cresce porque está dividido. E a Bíblia vai dizer que todo reino dividido, ele não subsiste. Experimente na sua empresa ter divisão. O que vai acontecer com a sua empresa? Ela vai falir, ela vai quebrar. Experimenta ter divisão dentro da sua casa, sabe o que vai acontecer? Sua casa vai ruir, vai desmoronar. A divisão, irmão, ela é maligna. E é por isso que a igreja santa do Senhor, ela não pode, ela não deve, e ela não consegue avançar quando existe divisão de fora, aqui dentro. Nada que Deus abençoa subsiste a divisão. Porque não carrega a essência de Deus. Não carrega o princípio de Deus. Então, é muito melhor, tem um tempo da raiva, tem aquele tempo que a gente está irado, mas existe um tempo que a gente, igual o filho pródigo, a gente precisa cair em si e dizer, eu vou lá me reconciliar, o quanto antes isso aqui ainda está de pé. Porque se eu continuar perpetuando essa guerra, isso aqui vai desmoronar, vai cair. Eu fiz um funeral esses dias e me chamou a atenção o discurso de uma pessoa. Estava lá uma matriarca, né? Era uma senhora já de 90 anos, e ele falou uma palavra assim que me chocou, a nossa família está dividida, a gente não se fala mais. E o último desejo da nossa avó é que a gente voltasse a se falar. Cara, aquilo me marcou tanto, sabe? Em saber que uma senhora foi sepultada sem ver os seus filhos unidos novamente. Eu fico imaginando como aquela senhora partiu com dor, com lágrimas, triste, porque viu a sua família dividida. Ela não estaria triste se os seus filhos não fossem muito bem-sucedidos, ela não estaria triste se um tivesse... Mas a divisão dentro de qualquer organismo, ela destrói a vida. Existe uma frase de um teólogo, né, luterano, Hubertus Meldenius. Ele tem uma frase que é até atribuída a Agostinho, né, mas eu dei uma estudada, o pessoal diz que é dele mesmo. Nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Percebe que isso tem que ser a regra da igreja? No que é essencial, meu irmão, nós estamos juntos. Alguém crê aqui que Jesus é o nome sobre todo nome, Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, amém? Amém, então nós concordamos. Você acredita que a igreja tem a missão de levar o Evangelho, amém? Então nós concordamos. E se a gente pintar a parede de rosa-choque? Feio pra caramba, não é? Eu também acho. Mas se a maioria quiser, irmão, amém. Porque o Espírito Santo não liga para isso. O Espírito Santo não está nem aí para isso. Se é rosa, se é verde, se é abacate. E qualquer outra discussão na Bíblia. Não importa, irmão. O que importa é naquilo que nós entendemos que é essencial. E isso nos leva à unidade. E o que não é essencial? Tem a liberdade, irmão. 2026 está chegando aqui, ano que vem. O que tem ano que vem, irmão? Não é Copa do Mundo, não. É eleição. É um problema, irmão. E pouco, irmão, pouco, como cidadão, a gente pode discutir. Mas dentro da igreja, se você é de lá, de B, não importa, irmão, nós somos de Jesus Cristo. E a gente não vai ficar aqui rechaçando o irmão que levanta a bandeira A, B. Você deve rever as suas questões, amém? Olha para a Bíblia e olha o que você está fazendo. Mas você é muito bem-vindo aqui, você é meu irmão.
e juntos nós vamos adorar o nome do Senhor. Amém? Amém, ponto final. Sem rótulos. Sem rótulos, porque nós andamos em unidade pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Então a igreja, ela anda na unidade no que é essencial, e ela não rotula na liberdade da escolha de cada um. Ou todo mundo tem que pensar igual, ou todo mundo tem que ver da mesma forma, com as mesmas lentes. As lentes do evangelho, que é essencial. E que não é essencial. A gente abraça o nosso irmão, a gente brinca com o nosso irmão. A gente ama e a gente tolera. Isso é um princípio do reino de Deus. Não é uniforme, mas é unido. Nem todos precisam ver como eu vejo, mas ainda assim, você é o meu irmão. Então nós temos algo em comum, Jesus. Não essencial, tem a liberdade de divergir, mas sempre com amor. Sabe o que é divergir com amor? É você dizer, irmão, eu não concordo, eu não vejo dessa forma, mas irmãos, eu te respeito, estamos juntos, vamos caminhar junto. Vamos andar unidos, vamos fazer a diferença, vamos ganhar vida para Jesus, vamos cuidar de pessoas, porque a nossa discussão, o reino de Deus não avança nessa discussão. O reino de Deus, ele não cresce no nosso debate de quem está certo, quem está errado, naquilo que não é essencial. Então, uma igreja forte, irmão, é uma igreja que dá a mão para o irmão e diz, vamos fazer o nome de Jesus conhecido. Essa é uma igreja forte. Uma igreja forte é aquela que olha para o irmão, não fala a minha língua, eu falo hebraico, ele fala grego. Eu estou entre os 4 clubes, irmão, que é os melhores do mundo, eu sou fluminense, mas você é Flamengo, você é bem-vindo aqui, irmão, amém? Vamos dar a mão, vamos fazer a corrente. Não podia deixar essa, né, irmão? Juntos, vamos celebrar nossa unidade. Juntos em Cristo, irmão, e isso para todas as coisas. Porque na hora que chegar, meu irmão, ano que vem, começar aqueles problemas que o nosso irmão usa blusa vermelha, o outro usa blusa, não interessa, irmão, nós somos de Jesus Cristo, amém? Nós somos de Jesus Cristo. E a gente viu, você vê o que Satanás faz, porque essa coisa de nós e eles, isso é estratégia maligna. Homem e mulher, né, branco e negro, cultura A, cultura B. A Bíblia vai dizer, apóstolo Paulo, olha só, agora não há mais escravo, senhor, judeu, grego, nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos um só povo. Somos um só povo. Nós somos o povo da aliança, irmão. Lá no céu, Deus não vai pedir título de eleitor. Amém? Nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus. Agora, seja responsável como cidadão, né? Seja responsável. Então, o que a Atos 6 está me dizendo? Não existe igreja por afinidade. Vamos fazer uma igreja aqui onde todo mundo gosta de xadrez? Isso não é igreja de Jesus. Vamos fazer uma igreja aqui onde todo mundo gosta de bermuda? Não, isso não é igreja de Jesus. Vamos fazer uma igreja aqui e nós vamos só fazer para os ricos, porque nós temos uma linguagem mais intelectualizada, né? Afinal, eu quero citar coisas mais profundas, o pobre não vai entender. Então vamos fazer uma igreja só para rico. Não, Jesus não está nesse lugar. Jesus está no lugar onde o amor se faz presente, onde todos são alvos da graça dele. Porque por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então não existe igreja por afinidade. Existe afinidade, sim, por amizade. A gente conversa mais com A, com B, mas isso não pode me fazer desprezar o meu irmão. E dizer, olha, você não é bem-vindo aqui porque você não pensa como a gente, você não gosta do que a gente gosta. Isso é clube. Mas a igreja é um lugar onde o amor se faz presente. Então, quanto mais nos afastamos de Cristo, essa declaração é dura. Quanto mais nós nos afastamos de Cristo, mais damos ouvidos aos nossos achismos e aos nossos caprichos. Não é do meu jeito, não é como eu quero, não é como eu penso, portanto,
eu não pertenço a esse lugar, mas Jesus está aqui, o evangelho está sendo pregado, isso já é suficiente, irmão. Cristo é o centro, Cristo é o centro. A mensagem é bíblica, a mensagem é bíblica, então isso já nos une. Nós estamos unidos. E os erros vão acontecer, e as falhas estão aí, e as divergências de olhar para o mundo também se fazem presente, mas nós estamos unidos em Cristo. Somos um só povo, uma só nação, somos todos filhos de Deus. Se você chama Deus de Pai, eu também chamo, então você é meu irmão. Agora, quanto mais nós nos afastamos, irmão, e quando eu falo de Cristo, não é do conhecimento da palavra, porque conhecimento, irmão, muitos têm. Mas quanto mais deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo, que nos promove a unidade, que nos promove a paz, mais nós damos vazão aos nossos achismos e aos nossos caprichos. Então a igreja não se une por questões políticas, a igreja não se une por interpretações teológicas não essenciais. Você crê que Jesus vai voltar e o diabo vai estar solto com 1000 anos? Você crê que vai ser depois? A igreja vai ser perseguida ou não? Não sei, irmão. Vamos viver para ver. Amém? Vamos estar preparados para isso? Porque se a igreja passar pela tribulação, a gente passa de mão dada, um ajudando o outro. Mas se Deus livrar a gente dessa, irmão, pô, sorte nossa. Graças a Deus. Se algo ainda continua, amém. Se não continua, amém. Mas estamos juntos em Jesus Cristo, unidos, reconciliados pelo sangue, porque você é tão pecador como eu, fomos alvo da graça, fomos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Existe uma cidade chamada Niterói, um bairro, que padece porque não conhece Cristo. Então vamos nos unir naquilo que é essencial, essencial. Então Cristo promove convergência e não divergência. Cristo promove unidade e não afinidade. Irmãos, isso precisa ser muito observado por mim e por você. Cristo vai convergir o meu coração ao coração do meu irmão. Se você olha para o seu irmão e você tem divergência, não é Cristo que está operando nesse sentimento. Não é Cristo, não é Cristo. Se eu me aproximo por alguém mais afinidade do que pela obra de Jesus Cristo, a resposta já é clara. Não vem de Deus. Eu preciso olhar para dentro e dizer, eu preciso mudar. Eu preciso ser outra pessoa. A igreja precisa ser esse lugar onde as pessoas são acolhidas, amadas, e o meu irmão precisa ser notado. E no ambiente desse, já é difícil a gente perceber, mas se cada um aqui se tornar um agente de Cristo e perceber o olhar do seu irmão que está ao seu lado, dizer, ele não está bem, seja você, irmão, Cristo na vida dessa pessoa. Seja você. Então, quem é que senta na mesa de Jesus? Você lembra a primeira ceia? Eu sempre falo isso. Eu aprendi que a ceia era o seguinte, você que não é digno, não participe da ceia. Você que está em pecado, não participe da ceia. Você, e acusações e julgamentos, né? Você que de madrugada, hein? Você pecou, não sente na mesa. Só que quando eu olho para a primeira mesa, a Páscoa de Jesus, quem estava sentado na mesa? O traidor, o que negou e os que abandonaram Jesus. Quem que merecia sentar naquela mesa, irmão? Diz para mim. Pedro merecia? Não. Judas? Claro que não. E os outros? Fugiram, abandonaram o Cristo. Merecia sentar naquela mesa? Não. Mas ainda assim, a mesa de Jesus está dizendo, não é para aqueles que merecem, mas são aqueles que são alvo da graça de Deus. Então, ao celebrar a ceia, o que nós vamos fazer agora, não celebre como aquele que se sente digno, olhando para as suas obras. Ah, Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho evitado os meus olhares, a concupiscência. Ah, Deus, obrigado, porque eu tenho um coração tão limpo. Obrigado, Senhor, porque eu estou quase levitando aqui. Mas a Bíblia diz que um fariseu fez essa oração no templo. Mas do lado dele, um publicano. Sabe quem era publicano, irmão? Era um judeu vendido. Um judeu vendido a Roma, que cobrava imposto dos seus irmãos. E a Bíblia diz que esse publicano, ele não tinha coragem de olhar para o alto.
e falava assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus olha para os 12 e diz: aquele publicano, aqueles que vocês dizem que é uma praga entre vocês, Deus está ouvindo a oração daquele homem. Sabe por quê? Porque ele está pedindo ajuda aos céus. Ele não está botando as suas medalhas de mérito no peito. Igreja não é o lugar onde a gente coloca as medalhas dos nossos méritos no peito, irmão. Não há méritos aqui. Se a obra que Jesus fez na minha vida é a obra do Espírito Santo, então o mérito é dele. Se hoje você é uma pessoa transformada, meu irmão, não bota uma medalha no peito, não. Fala assim: Deus, obrigado pela sua graça. Eu estava perdido, eu fui encontrado. Eu estava destruindo o meu casamento, Senhor, mas o teu Espírito falou comigo e converteu o meu coração. Hoje eu amo a minha esposa, hoje eu amo o meu marido, hoje eu respeito os meus filhos. Isso não é mérito meu, não é porque eu sou um bom pai, é porque o Senhor me transformou num bom pai. Igreja é o lugar de transformação. Igreja é o lugar onde o amor, irmão, quebra o nosso orgulho. Onde o amor quebra as nossas diferenças. Onde o amor nos leva a olhar nos olhos dos nossos irmãos, que nos feriu, que falou algo que não deveria, e não deveria. Mas você olha com um olhar de misericórdia e diz: como é que eu posso te servir? Como é que eu posso ajudar você a enxergar o que você não está vendo? De que o que nos une é o amor de Jesus. É o amor. Deus amou o mundo e entregou o seu único filho. Quero finalizar com essa cena. Todo mundo lembra dessa cena? Uma corrida, se eu não me engano, foi em Boston. Uma maratona, não sei, uma corrida longa. Um gringo, irmão, um americano, caiu pertinho da linha de chegada. Correu demais, se esforçou, não aguentou chegar. E sozinho ele não conseguiria cruzar aquela linha de chegada. Ele caiu, irmão. Ele estava completamente tonto. Quem para socorrer esse homem, irmão? Um brasileiro. Sabe quem é esse cara? Esse cara é crente, irmão. Quando eu falo crente, não fala de religião não, tá, irmão? Esse rapaz aí, da igreja Bola de Neve, é um cristão que as pessoas dizem que ele realmente tem testemunho de cristão. Se parece com Jesus. E você vai ver um monte de gente preocupado em chegar. Eu quero cruzar a linha de chegada. Eu quero ser o primeiro. Eu quero conquistar. Só que esse cara viu um gringo, irmão, caído no caminho. Eu acredito que o Espírito Santo falou com ele assim: você não vai chegar lá sem o teu irmão. Mas ele não fala a minha língua. Eu não conheço ele. Eu não sei onde ele mora. Eu não sei nada da vida dele. Mas é o seu irmão. Levanta ele, coloca ele, irmão, nos teus braços e cruza a linha de chegada com teu irmão ao seu lado. Sabe o que eu aprendo com essa cena, irmão? Que o evangelho não é chegar lá, mas é chegar ao lado do meu irmão. É cruzar a linha de chegada com aquele meu irmão que ficou caído no caminho, com aquele irmão que sozinho não iria conseguir. Você parou, você atrasou o seu percurso, irmão. Você poderia conquistar um recorde maior, você poderia sair na foto, de repente, no pódio. Mas você parou. Sabe por que você parou? Porque você viu um irmão caído. O evangelho é isso, irmão. Não é chegar lá, mas é olhar o meu irmão e juntos nós chegarmos lá. Sabe, que o Espírito Santo possa falar o seu coração hoje. Se o seu lar hoje é um lar desestruturado, se não existe mais comunicação dentro do seu lar, se não existe mais respeito, peça ao Espírito Santo: Senhor, coloca amor no meu coração. Porque se você plantar amor, o amor vai nascer na sua casa. Comece a plantar amor com seus filhos, dentro da sua casa, com os seus amigos. Comece a ser uma pessoa, irmão. Isso é um segredo para a vida. Comece a ser uma pessoa que serve. Ao invés de tirar satisfação, ao invés de querer divergir, pergunta para o irmão: posso lavar os seus pés? Vamos conversar, mas a gente vai divergir. Mas eu quero dizer para você: você é meu irmão em Cristo Jesus, eu te amo. Irmãos, uma igreja assim, o inferno fica apavorado. A igreja se torna conhecida não pela sua estrutura, a igreja não se torna um monumento, mas a igreja se torna um lugar, uma família, onde eu sei que eu tenho um lugar para chorar no ombro do meu irmão. É um lugar onde vão pegar a minha mão e vão me levantar. Que a nossa igreja seja esse lugar,
onde pessoas são levantadas, onde pessoas são abraçadas. Pessoas que não têm o meu time, que não têm o meu candidato, e que muitas das vezes não enxergam a Bíblia como eu enxergo, naquilo que não é essencial. Mas você é meu irmão, eu te amo, vamos caminhar junto. Eu preciso de você, eu espero que você precise de mim. E que juntos a gente possa cruzar a linha de chegadas para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode ficar de pé comigo? Atos 6. A igreja que corrige suas falhas. A igreja que reconhece os seus erros. A igreja que resolve conflitos internos. Uma igreja que glorifica ao Senhor. Que assim seja a nossa casa, a nossa família. Que a gente possa olhar para dentro e dizer, não está legal. Vamos recorrer a Cristo. E Cristo vai nos ajudar a resolver esse problema. E que na igreja a gente possa também ter esse mesmo olhar. Olha, eu discordei, não está legal. Nós tivemos alguma discussão, mas sabe de uma coisa? Você é meu irmão em Cristo. Eu quero te amar, eu quero te servir. E juntos nós vamos cruzar a linha de chegada, um ao lado do outro, para a honra e glória do nome de Jesus. Aqui nós participamos da ceia todos os domingos. Alguém não pegou o cálice? Levanta a mão aí para que você possa ser servido. Aí tem uma galera ali atrás. Você que ainda não pegou o cálice, fica com a mão levantada. Aqui, ó, tem um grupo aqui, ó, Fabiano. Do meu lado direito aqui, ó. Ali, ó. Levanta a mão aqui, ó. Vamos fazer um negócio aqui, que assim, parece que até mais, é politicamente incorreto nesse tempo de hoje, mas eu sou da época assim, dá a mão que está o seu irmão ao seu lado, né? Fala, pô, não dá a mão. Bota o cálicezinho no teu banco aí, vamos dar a mão para o teu lado. Se você não conhece o nome dele, pergunta o nome dele, fala, qual é o teu nome? Né? Qual é o teu nome? Meu nome é fulano. Né? Meu nome é Oséias. Dá a mão que o irmão está ao teu lado. Fala assim, você é meu irmão. Dá no corredor também, pode fechar o corredor. Né? Vamos fazer isso pelo menos uma vez no ano, né? Não tem álcool em gel na saída não, irmão, mas tá tudo abençoado aí, ó. Tá? O anjo passou e desinfetou tudo. Não tem? O anjo da vassoura, tem o anjo do álcool em gel aí, ó, passando na mão de vocês aí. Tá? Mas vamos cantar esse corinho juntos? Corinho, ó. Raiz, hein? Não sei, o que você quiser.